Bom, pessoal, no último vídeo nós levantamos todos os dados, né, todas as dimensões que nós precisávamos para a gente criar o nosso modelo matemático, e nesse vídeo a gente vai estar exatamente utilizando o SpaceClaim para estar fazendo o modelo 2D do nosso modelo CAD. Tá? Eu já estou aqui com o Ansys Workbench carregado, já puxei aqui o bloquinho do Fluent, e vamos então chamar o SpaceClaim para poder criar a geometria. Carregado o SpaceClaim, aqui a gente já tem um plano no eixo XZ. Eu quero um plano XY, então vamos mudar aqui para esse eixo. Então, vamos começar criando primeiro o nosso domínio fluido ar, né? Vamos chamar assim, que nós vamos ter o domínio composto pelo ar, que envolve a lata, e o domínio que nós vamos utilizar a água, né? Eu não sei exatamente as propriedades de um refrigerante, então vamos utilizar a água, então nós vamos ter um domínio ali dentro mesmo. Então nós falamos que a nossa caixa ela vai ter 150 por 250. Eu vou incluir essa surface dentro de um outro componente, para que depois a gente possa subtrair, né, as geometrias. Vou criar aqui um novo componente, vou colocar aqui esse daqui como ar. Aqui, lata. Então a nossa lata, ela vai ter 70 por 130, como nós falamos. Eu criei ele aqui em qualquer lugar. Precisamos movê-lo desse ponto até aqui. Opa, fiz besteira. Nós precisamos mover a lata desse ponto até a origem. Então aqui tem 150. A lata nosso domínio tem 150, eu quero mover a lata até o centro do meu domínio, tem 150. A minha lata tem 70, na verdade. Menos 70. 80, então eu preciso mover 140 milímetros. Eu acho que é isso mesmo. Então vamos mover 40 milímetros, utilizando a ferramenta Move. Feito isso, falta nós criarmos o nosso Peltier, que vai estar bem aqui em cima. Então, eu preciso primeiro criar um novo componente, New Component, vou colocar aqui Peltier, que é a nossa plaquinha aqui, né, que vai retirar calor do sistema. Nossa plaquinha ela tem 40 por 5 milímetros de altura. Eu vou movê-la desse ponto até esse ponto. Então, novamente, o meu domínio ele tem 150 milímetros, a minha plaquinha tem 40. Então, eu preciso mover 55 milímetros. Então, movê-lo para cá, 55 milímetros. Nós temos agora que criar a nosso dissipador de calor, esse que vai ser o mais chatinho, tá? Então, eu vou criar aqui um novo
componente. Vou colocar aqui heater. Não, dissipador. O nosso dissipador ele tem 50 milímetros de altura por 80 de largura, né? 80 por 80, mas como é um plano 2D, então simplesmente 80 por 50 de altura. Deixa eu ver como que vai ficar melhor aqui o modelar. Eu vou primeiro modelar a base dele, que tem 80 por 5, então nós vamos ter 5 milímetros de alumínio e as aletas com 45 milímetros. Então, a aleta aqui. As aletas eu acredito que ela tem menos de 1 milímetro, mas eu já estou pensando aqui, quando a gente for gerar a nossa malha, eu acredito que elementos de entre 1 e 2 milímetros vão ficar melhor nessa distribuição. Então eu vou fazer a aleta com 1 milímetro, como a gente não tem esse valor real, eu vou fazer ela com 1 milímetro e com 4 milímetros entre uma aleta e outra. Então eu vou utilizar uma aleta de 1 milímetro por 45. Bom, agora o dissipador ele está criado, porém você pode perceber que ele está apenas em uma surface. A gente precisa dividir essas duas para que eu possa utilizar a ferramenta Linear Pattern e assim não precisar recriar todo aleta por aleta. Então, para fazer essa divisão, eu vou utilizar aqui o Split Body. Qual que eu vou utilizar? Essa surface. E para fazer o recorte, essa linha. Então veja aqui que foi criado duas surfaces. Feita essa divisão, nós podemos utilizar aqui a ferramenta Linear Pattern, selecionar essa surface nesta direção, a direção contrária. Vamos aqui, estou utilizando uma tela pequena, está um pouco difícil encontrar os... então nós vamos utilizar, então a cada 4 milímetros, nós vamos utilizar 12, não, 21, vai ficar um pouquinho fora, então vamos utilizar 20 aletas e depois eu movimento aqui para que a gente possa ter a dimensão correta. Então ok, nós temos aqui já o nosso modelo, porém tem essa perninha sobrando. Vamos então reduzir daqui até aqui. Então vai ficar um pouquinho mais curto, né, do que eu tinha falado, mas isso não vai ser um problema para o nosso estudo. Nós precisamos agora combinar todo esse modelo, né, porque nós temos aqui um pattern com vários corpos. Para fazer isso, nós vamos utilizar a ferramenta Combine. Nós vamos combinar esse modelo com todos esses outros. Então agora nós temos uma surface com todos os com as nossas aletas prontas. Então aqui para a nossa árvore ficar mais simples, eu posso deletar esse componente. Agora nós precisamos movimentar essa surface aqui para o meio do nosso modelo. Para fazer isso, nós vamos utilizar a ferramenta Move. Desse ponto até esse ponto. Eu não sei mais com qual a dimensão que ficou o nosso dissipador. Então, eu vou utilizar a ferramenta Measure para saber quantos milímetros ele ficou. Ficou com 77. Então, o nosso domínio tem 150 milímetros menos 77. Isso aqui dividido por 2, 36,5. Então, nós precisamos movimentar
ele para a direita 36,5 mm, para que ele fique no meio do nosso domínio. Então, vou utilizar aqui a ferramenta Move novamente. Irei movimentá-lo 36,5 mm. Por fim, nós precisamos modelar o isopor, né, que é o nosso elemento isolante, que vai enclausurar todo esse conjunto e não vai permitir que a gente tenha uma troca térmica, ou melhor, vai reduzir a troca térmica com o ambiente. No Fluent, nós poderíamos simplesmente aqui, né, nas laterais, especificar qual é a característica dessa parede. Mas eu vou preferir utilizar realmente uma parede com 1 centímetro ou 10 milímetros, né, de espessura, para que a gente possa ver melhor essa condução térmica passando por dentro do isopor. Então vamos criar aqui, deixa eu ver como vai ficar melhor. Utilizar, só um detalhe, eu preciso criar um novo componente, isopor. Que ele vai ter 10 milímetros por 250. Novamente aqui desse lado, mesma coisa, 10 milímetros por 250. Na parte de baixo, ele vai ter 170 por 10 milímetros. Só uma coisa, esse modelo aqui, ele ficou um pouquinho afastado. Vou precisar movimentá-lo 1 milímetro para cima. Agora sim, ficou aqui também 1 milímetro. Vamos criar o isopor de cima com 170 por 10 milímetros. Tendo aqui nosso modelo, nós podemos simplesmente clicar eu acho que eu não comentei anteriormente, né? Para criar a nossa surface, eu posso simplesmente clicar na tecla P ou clicar aqui em Pull. Prefiro usar o teclado, que é mais simples. Simplesmente clicando na tecla P, a gente já criou a nossa surface. Então agora nós temos todas as geometrias estão uma em cima da outra. Quando nós vamos trabalhar com dinâmica dos fluidos, nós modelamos normalmente somente os componentes que nós estamos analisando. Então aquilo que não faz parte da nossa simulação, a gente simplesmente elimina. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no meio nós temos o nosso domínio que nós chamamos domínio ar, né, que é onde a gente vai ter toda a nossa convecção. Eu preciso extrair desse domínio o nosso domínio água, lata, né, na verdade, aqui que nós denominamos, também o domínio do dissipador de calor, e aqui do nosso domínio isopor nós temos que tirar a plaquinha Peltier. Na verdade, até aqui eu vou precisar fazer um quadrado depois, porque aqui ele é furado para cima, né? A gente vai precisar eliminar isso daqui. Mas ok, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, vamos retirar aqui o domínio lata de dentro do domínio ar. Para fazer isso, eu vou deixar somente os dois ativados. Vou selecionar a ferramenta Combine. Ele vai me perguntar qual elemento eu quero trabalhar, o domínio ar. E o serrotinho, eu vou indicar para ele qual elemento que é o elemento de corte. Eu vou clicar aqui no meu domínio lata. Já foi feito o corte. Vocês podem ver aqui que agora nós temos os dois domínios, só que é importante a gente notar o seguinte, quando ele faz isso, eu vou até esconder o meu domínio lata. Vocês vão perceber que continua aqui dentro, ó, o lata está escondido, porém ainda continua um domínio aqui dentro. Por quê? Ele apenas recortou
aonde estava a lata, mas não eliminou o meu domínio de baixo. Então, eu simplesmente clico nessa surface e clico em deletar. Posso voltar aqui a minha lata, que ela está completando essa superfície. Agora vamos para a plaquinha, vamos para o dissipador, vamos esconder a lata, mostrar o dissipador e vamos fazer a mesma coisa. Precisamos selecionar com a ferramenta Combine o nosso domínio AR. O que eu quero cortar? O meu dissipador. Vou esconder o meu dissipador e deletar essa superfície. Então veja que ele recortou exatamente a geometria que representa o dissipador de calor. O que está faltando agora? Está faltando fazer o recorte, remover o Peltier de dentro do nosso domínio isopor. Eu vou deixar só os dois novamente para ficar mais fácil. Tem uma surface a mais aqui também, posso deletar ela do meio. Vamos utilizar a ferramenta Combine, selecionar o isopor e o que eu vou cortar? O Peltier. Vou esconder o Peltier, vir aqui e deletar. Perceba o seguinte, que essa superfície lá no vídeo do Iberê, aqui em cima tem o dissipador de calor, que nós não vamos estar modelando. Porém, eu preciso dessa superfície aberta para que ela possa trocar calor, né, com o ambiente e não com o isopor que está à sua volta. Para fazer isso, eu vou aqui em isopor, deletamos essa surface que eu criei agora, essa daqui nós não precisamos, e assim quando nós criarmos todos novamente, mostrarmos todos novamente, nós temos aqui então o nosso domínio AR, temos o nosso domínio lata, o domínio Peltier, o dissipador e o isopor. Acredito que não temos mais nada, deixa eu ver. Perfeito.